Apocalipse, capítulo de número 5. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Deus e poder de glória. Aleluia. A introdução desse capítulo diz assim: o livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. O primeiro versículo desse capítulo diz assim: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões, e milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E eu vi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Mas faça, irmão, a sua pergunta. Nós já vamos iniciar. É uma curiosidade. Quando fala assim de anciões, a gente geralmente usa essa palavra para se referir a uma pessoa mais idosa, né? É isso, o ancião da igreja e tal. No nosso contexto, sim. Aí quando a gente vai lendo, aí pensa assim, será que está se referindo a anjo? Mas tem uma parte que fala os anciões e anjos. Então, não são anjos. E aí eu queria saber o que representam esses anciões. Na realidade, falamos sobre isso semana passada, não foi também? Porque quando João ele é levado, arrebatado, essa palavra arrebatado não está no Novo Testamento, mas nós falamos muito ela
João ele é convidado ali na ilha de Patmos, né? Aí é o céu, ele é arrebatado em espírito. Ele passa no início de Apocalipse, só para dar um contexto rápido de iniciar ao texto. João ele é sentenciado à morte por Domiciano, imperador de Roma naquele período. Porém essa morte ela é revertida em isolamento. Ele é enviado então para onde? Para a ilha de Patmos. João ele passa a ser lançado naquele lugar que era lugar para gente ruim, perigosa. Ele é exilado na ilha de Patmos. E lá Deus dá essa revelação a João. João vê Jesus glorificado. Porque o contexto de João, Jesus é o mesmo Jesus que estava na terra e passeou. E João viu ele ressuscitado. O apóstolo João, que foi um dos 12 apóstolos ou discípulos, ele viu Jesus ressuscitado e 67 anos aproximadamente, alguns falam 60, depois, já quase com 100 anos, ele vê Jesus glorificado. E quando ele vai à presença de Jesus glorificado, antes de ele ver o Cordeiro aparecendo, que é o tema da mensagem de hoje, que é o início da mensagem de hoje, ele vê um cenário no capítulo 4 de Apocalipse. E esse cenário, dentro desse cenário, que lá o principal era o trono do Senhor, o grande trono do Senhor, ele vê 24 anciãos, que é esse ancião que a irmã está perguntando. Esses 24 anciãos, que também estavam naquele local, 24 tronos menores. Era um trono principal, que era o trono do Deus Todo-Poderoso, e tinha mais 24 tronos. Ancião, na tradução bíblica, pode se traduzir como presbítero. Tanto que tem algumas religiões que não existe presbítero, existe o quê? Ancião. Os anciãos também são os líderes das igrejas. Tipo assim, no capítulo 3 e 2, se não vai lembrar de Apocalipse, ele escreve aos anciãos, aos anjos da igreja de Pérgamo, Éfeso, Tiatira e outras. Então, os anciãos em Apocalipse são homens líderes das igrejas. No contexto escatológico do Apocalipse, esses 24 anciãos, nós entendemos que representa as duas alianças. Quais são essas duas alianças? A gente sabe que o Evangelho, a Bíblia, se divide em Novo Testamento e Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos ver as 12 tribos de Israel, representando ali o povo de Deus. No Novo Testamento a gente vê o quê? Os 12 apóstolos, representando quem? A igreja do Senhor, que até então não existia igreja. O negócio de Deus era com Israel. Israel tinha uma missão, Israel tinha um trabalho a fazer, Israel tinha um dever, Israel tinha uma obrigação. Mas Jesus veio para Israel, Israel fez o quê? Crucificou a Jesus. Então João vai escrever como? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porém todos quantos receberam passaram a ter o direito de ser chamado o quê? Filho de Deus. Jesus inicia o seu ministério e faz o quê? Cria a igreja, ou funda a igreja com seus 12 discípulos. Essa igreja é inaugurada ali em Atos 2, padecida do Espírito Santo. Então os anciãos no Apocalipse é isso, são homens que representam as duas alianças. Então a gente vai ver no capítulo 4 todo o cenário analisado. A gente viu isso semana passada. E no capítulo 5, aleluia, João permanece em espírito e permanece recebendo de Deus revelações. E no capítulo 5 nós vamos ver o cenário do surgimento de Cristo. Cristo é recebido, o mesmo Cristo que 67 anos antes morreu e foi recebido aos céus, como nós sabemos. Naquele momento que ele é recebido do céu, 67 anos depois, Deus vai dar uma revelação a João, mostrando esse evento. Então o Apocalipse mostra Jesus chegando. Aquela revelação, segundo
alguns estudiosos, mostra Jesus sendo recebido. O texto vai dizer: o cordeiro que foi morto. Então João vê Jesus chegando lá no céu. Ele chora, ele se entristece, porque para abrir selo, costume hebraico, irmãos, não é qualquer pessoa que podia abrir qualquer livro, principalmente os livros selados. A gente pode analisar até no nosso contexto. Se chega uma carta na minha casa, aí na sua casa, e ela está lacrada, não tem seu nome, eu posso abrir? Se não tem meu nome, eu posso abrir? Não pode, irmão. E aquele selo tinha 7 selos. O livro antigamente deles, irmão, não era como o nosso, né? Era tipo um pergaminho, e nesse pergaminho, na visão de João, existia 7 selos. E esses 7 selos, como era algo que Deus mostrava, a partir desse momento a revelação de João passa a ser futurística, porque nós temos que entender uma coisa importantíssima em relação ao Apocalipse, em relação à escatologia. Vamos lá, eu já falei aqui, vou repetir. Nem todo assunto escatológico, ou seja, escatologia é o estudo das coisas do porvir, as coisas do futuro, são apocalípticas. Por quê? Apocalíptico, o Apocalipse significa revelação, mas na nossa cultura, Apocalipse significa coisa ruim, misérias, desgraças desse mundo, o fim. Então, nem todo assunto escatológico é apocalíptico, porque vai acontecer coisas, irmãos, que não é coisa ruim, não é o fim, tipo assim, o tribunal de Cristo, né? As mansões celestiais, são assuntos escatológicos que nós vamos estudar, mas não são apocalípticos. Porém, na contramão dessa afirmação, todo assunto apocalíptico ele é escatológico. Ou seja, estamos vendo coisas que irão acontecer, estamos estudando coisas ruins que vão acontecer, e João percebe isso no momento que ele vê o livro selado com 7 selos e ninguém é capaz de abrir aquele livro. Ele entra em desespero, ele chora muito. É aí que surge o ancião, é aí que surgem os anjos, os 4 animais que estão lá no capítulo 4, eles permanecem. No capítulo 4, João analisa todo o cenário. No capítulo 5, João permanece no cenário. Porém, no capítulo 4, o Deus Todo-Poderoso já está no trono. No capítulo 5, Jesus chega no cenário. Chegou quem é digno de abrir os livros, os seus 7 selos. E aí começa, irmãos. O livro de Apocalipse, ele é dividido em 4 partes principais, irmãos. A primeira parte são o quê? As 7 igrejas do Apocalipse. Nós já falamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse aqui. A segunda parte são os 7 selos. E dentro desses 7 selos, nós vamos ver quem? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. A terceira parte são as 7 trombetas de Deus. Dentro do contexto das 7 trombetas, nós vamos ver os 3 raios de Deus. E a quarta parte são os eventos escatológicos e apocalípticos que estão inseridos na revelação de João. E nesse capítulo 5, João vê Jesus chegando. João vê aquele que é digno de abrir o livro. Esse evento, alguns chegam a afirmar, alguns teólogos, alguns estudiosos chegam a afirmar essa recepção de Cristo no céu, que a gente vai ver no capítulo 5, o anjo com o Espírito do Senhor sendo distribuído sobre toda a face da terra. E esse evento acontece quando? Em Atos 2, quando a igreja permanece orando e fica 50 dias orando, e depois desses dias se cumpre Joel ali, onde o Espírito do Senhor é derramado sobre toda a carne. Com essa afirmação, alguns chegam a dizer que, como Jesus ficou 40 dias na terra depois de ressurreto, e 10 dias depois o Espírito de Deus ele foi derramado sobre toda a carne,
esse evento da recepção de Cristo dura então o quê? 10 dias. É uma afirmação, aleluia, que alguns contestam, outros não. Louvado seja Deus. Eu particularmente sou um dos apoiadores dessa afirmação, porque a gente consegue ver o Espírito do Senhor realmente sendo derramado naquele lugar, e a gente consegue entender, a gente consegue visualizar que esse evento onde Cristo aparece, irmãos. Louvado seja Deus, é realmente no momento que ele é assunto aos céus, e o anjo informa que ele já foi recebido com alegria no céu. Mas vamos lá, irmãos, o capítulo 5 vai se encerrar. Inicia-se então o capítulo 6 de Apocalipse. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Inicia-se então o capítulo 6 de Apocalipse. Louvado seja Deus. E no capítulo 6, irmãos, nós vamos ver a abertura dos 6 selos. Glória a Jesus. A abertura, melhor, é isso mesmo, a abertura dos 6 selos, no total de 7 selos. O interessante desses selos, e é importante a gente entender, é o cenário, primeiramente falando. João não mais está falando sobre coisas terrenas, como ele fala em Apocalipse 2:3, quando envia a carta às 7 igrejas. Nesse momento João já está no ambiente espiritual, ele é assunto, ele é levado ao céu, ele é convidado a entrar no céu para ter essas revelações. Ele permanece no capítulo 4, ele permanece no capítulo 5, e no capítulo 6, aquele que é digno de abrir o livro começa, melhor, aquele que é digno de abrir os 7 selos começa a abrir os selos, um por um. E o primeiro selo é aberto, irmãos. E João vê o primeiro selo sendo aberto. E no primeiro selo, irmãos, surge o chamado cavalo branco do Apocalipse. O interessante desse cavalo branco, irmãos, que a gente tem que ter bastante atenção, é que no livro, no capítulo 19 de Apocalipse, também vai surgir um cavalo branco. Alguém tenta unificar esses 2 cavaleiros e afirma que são os mesmos, mas não são. Existem algumas diferenças claras no texto, na revelação de João, que deixa claro que o cavaleiro do capítulo 6 não é o mesmo cavaleiro do capítulo 19. Ou seja, Jesus Cristo ele surge como um cavaleiro no capítulo 19, seguido de um exército, rodeado de glória. Aleluia, louvado seja Deus. Mas no capítulo 6 de Apocalipse, nós temos um imitador. Nós temos alguém que vai tentar se passar por Cristo. Nós temos alguém que vai tentar convencer como se fosse Cristo, mas não é. O cavaleiro, irmãos, aleluia, do capítulo 6, ele é visto na terra. O cavaleiro do capítulo 19 é visto no céu. Louvado seja Deus para todo sempre. Aleluia. O cavaleiro do capítulo 6, ele tem um arco sem flecha em sua mão. O cavaleiro do capítulo 19, ele tem uma espada na sua boca. Ele veio para trazer juízo, e a igreja vai estar com ele nesse momento. Louvado seja Deus para todo sempre. O cavaleiro do capítulo 6, o cavalo branco, irmãos, ele recebe uma coroa para se fazer de rei, para tentar enganar. Mas o cavaleiro do capítulo 19 ele já é coroado, ele já vem com uma coroa de glória, irmãos. Isso é importante a gente entender. Louvado seja Deus para todo sempre. O cavaleiro do capítulo 6, ele é anônimo, mas temos aqui, o fiel, o verdadeiro, a palavra de Deus.
Esse é o nome do cavaleiro do capítulo 19. Então ele vai tentar, louvado seja Deus, ele vai tentar dizer que é Jesus. E é aí que surge então a primeira interpretação do anticristo no livro de Apocalipse. Ele é o cavaleiro branco. Ele parece, mas não é. Ele parece que vai vencer, mas não vai vencer. Ele parece que é rei, mas não é rei. E a gente sabe disso, irmão. O inimigo ele tenta imitar Cristo em tudo, desde os dias atuais. Mas a gente sabe que o período de tribulação iniciará com o cavalo branco, o anticristo. Alguns chegam até a afirmar, existem várias teorias por aí, que eu sou meio cismado com essas teorias. Quando eu vejo que é algo de teoria de conspiração, eu nem gosto de apoiar muito. Mas, resumindo, a grande tribulação, irmãos, se dará início com o anticristo. Ele vai tentar implantar uma paz, ele vai tentar resolver os problemas sociais do mundo. Nós não estamos falando de algo que é particular da nossa cidade, não. Nós estamos falando de algo que é mundial, irmãos. Todo o planeta vai tentar ser convencido pelo cavalo branco. E isso é a abertura do primeiro selo. O segundo selo, louvado seja Deus para todo sempre, é o cavalo vermelho. Ele vê, quando se abre o segundo selo, surge o cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho, irmãos, nós vemos hoje muitas guerras por aí. A gente vê um país aqui, um país ali brigando. A gente sabe que Israel e os árabes não conseguem ficar em paz. É uma história de guerra. Louvado seja Deus. Até para os irmãos terem uma ideia, até 1914, na Primeira Guerra Mundial, até ali, o mundo já tinha vivido 901 guerras. O planeta já tinha visto e acompanhado 901 guerras. E de lá para cá as guerras continuaram. Milhões e milhões de pessoas morrem em batalhas. Mas o cavalo vermelho, irmãos, é diferente. Sabe quando você multiplica algo, multiplica aí as dores das guerras, multiplica as mortes das guerras. Esse cavalo vermelho do Apocalipse, que é o segundo selo, ele vem trazer guerra durante a grande tribulação. Ele vem trazer problema, irmão, porque ele sabe que depois que o anticristo conquistar, ele vai se manifestar. E quando ele se manifesta, é aí que surge o segundo selo, o segundo cavaleiro, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro da guerra, que vem para matar. Esse é o segundo selo do Apocalipse, a guerra. Louvado seja Deus. E nós vamos para o terceiro selo. O terceiro selo é o cavalo preto. O cavalo preto, ele surge no cenário do capítulo 6 de Apocalipse com uma balança na mão. Essa é a característica principal dele. E ele representa o quê? A fome. A fome. Nós estamos vivendo uma situação que a gente vai ver que parece é um princípio de dores, como diz Mateus 24. O que nós estamos vivendo é um princípio de dores, é uma amostra grátis da grande tribulação. É um pincelar de Deus mostrando o que é que pode acontecer. Alguém acha que morreu 1000, mas permanece vivo 1 milhão. Agora vamos inverter isso aí, irmãos. E se morreu 1 milhão e ficar vivo 1000? Morreu 400 em determinado estado, não tem nem mais onde enterrar. Agora imagine morrer a terça parte ou a quarta parte da população. Essa é a função dos cavalos, irmãos. 1/4, a cada 4 pessoas, uma vai morrer. E o cavalo preto, ele traz a fome. Louvado seja Deus.
Na simbologia profética fala de escassez, ou seja, não vai ter comida, não vai ter como o povo se alimentar. Agora, o mesmo cavaleiro preto, irmãos, ele vai trazer a fome, mas ele vai ter que controlar também a fome. Por quê? Porque ele não terá autorização de matar a todos de fome. Mas a situação vai ser crítica, a situação vai ser drástica, mas muita gente vai morrer de fome, irmãos. Já morre hoje? Morre, mas morre o mínimo. Nós estamos falando de cenário de tribulação, nós estamos falando de cenário onde a permissão será dada. Deus não amaldiçoa, irmãos, mas Deus alerta para o caminho que conduz à maldição. João, quando ele recebe essa revelação de Deus, é para que o homem, a mulher, ouça, entenda e fuja dela, porque Deus está dando uma oportunidade à humanidade. Quando essas coisas acontecerem e alguém passar por essa situação, com certeza esse alguém sabia o que tinha que fazer e não fez. Louvado seja Deus. Ele chamará a fome, mas ao mesmo tempo a controlará. Ele vai usar essa balança para não deixar pesar nem para um lado e nem para o outro. Essa é a função da balança na mão do cavaleiro, irmãos. Ele tem que ter tudo em equilíbrio. Louvado seja Deus para todo sempre. Porque nós temos que entender o seguinte, irmãos: no momento que as bestas, a besta do mar, a besta da terra, a gente vai ver isso, que a besta do mar no Apocalipse, o mar simboliza nações. Quando a gente vai entender e vai ler os textos apocalípticos, o mar sempre simboliza nações, a terra santa. Mas nesse governo da besta, para o homem será um governo forte, que o ferro representa. Mas